Timóteo. Estaremos lendo o capítulo de número 1, propriamente dito, e refletindo um pouco na santa e na poderosa palavra de Deus. Amém? Capítulo de número 1 da carta de Paulo a Timóteo, a partir do verso de número 3. O apóstolo Paulo, ele traz na verdade ele está admoestando Timóteo sobre os falsos profetas e dando a Timóteo as ferramentas precisas para que ele possa combater algumas heresias que surgem dentro da igreja de Éfeso. E Paulo diz o seguinte, a partir do verso de número 3: como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito desse mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma consciência de fé e não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Amém? Curve sua cabeça e ore comigo neste momento. Oremos ao Senhor. Deus, tributamos a Ti a nossa adoração neste momento e te pedimos, Senhor, que com a Tua misericórdia o Senhor possa vir, pelo poder da Tua palavra, nos ensinar, tratar tudo aquilo que o Senhor tem a tratar conosco na noite de hoje, a falar de forma profunda ao nosso coração, as Tuas verdades, os Teus oráculos, aquilo que parte diretamente do Senhor, e que isso possa vir como uma dinamite na nossa vida, e que possamos crescer na graça, no conhecimento. Tem piedade de nós, cobre-nos com a Tua santa misericórdia, e faça com que a Tua palavra se torne real sobre nossas vidas. É assim que nós te oramos, é assim que nós te pedimos, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Neste primeiro capítulo de Paulo ao jovem Timóteo, o apóstolo fala sobre 3 responsabilidades de um ministro. Em primeiro lugar, a responsabilidade do ministro é ensinar a sã doutrina. Paulo fala isso no verso de número 1, de 1 a 11. Depois, ele diz que a responsabilidade do ministro é de proclamar a santa palavra, o santo evangelho. Ele vai falar isso a Timóteo do verso de número 2 ao verso de número 17 do capítulo de número 1. Depois, o apóstolo Paulo, ele diz que o ministro precisa ser defensor da sã doutrina. Ele não deve fugir dessa realidade que Deus o incumbiu, que Deus passou para ele. E nós vivemos em épocas difíceis nesse sentido. Eu acredito que a nossa ortodoxia atual é uma ortodoxia sem graça. É uma ortodoxia que ela é mais fundamentada nos argumentos dentro da construção religiosa do que dentro das Escrituras. A nossa teologia,
ela é uma teologia mais sistemática do ponto de vista da interpretação do que bíblica. Nós temos caminhado como igreja reformada dentro de alguns princípios que fogem dentro do maior princípio da reforma, que é a santa e poderosa palavra. Nós vivemos dentro de um contexto completamente desconstrutivo. Nós vivemos dentro de uma realidade anticristã, anti-Deus, ainda dizendo que somos igreja e ainda dizemos que somos reformados. Somos reformados, mas não conseguimos reformar a nossa vida, nem muito menos aqueles que estão em nossa volta. A nossa teologia, ela foge do maior princípio que é as Escrituras, e na maioria das vezes nós estamos nos deliberando dentro do calvinismo liberal, dentro do pentecostalismo extremista, dentro das visões radicais da vida, e estamos fugindo do sentido real das Escrituras. Estamos nos permitindo levar pelas doutrinas que não partem da sã doutrina. Estamos completamente perdidos. E é isso que Paulo está tratando aqui. Paulo diz que Timóteo tem uma missão. Qual a missão de Timóteo? Essa missão é uma missão de guardar, é uma missão de proclamar, é uma missão de anunciar, não anunciar aquilo que nós entendemos ser, mas anunciar aquilo que é verdade, as Escrituras, a sã doutrina, que não foge dos princípios daquilo que em 517, na Alemanha, Martinho Lutero colocou nas portas da igreja, as 99 teses, que tinha como base, ali nos portões de Wittenberg, o sentido real daquelas 99 teses de Lutero era convidar a igreja a viver, não a doutrina luterana, mas a doutrina apostólica, não a doutrina calvinista, mas a doutrina apostólica, não a doutrina arminiana, mas a doutrina apostólica, não a doutrina anti-heterodoxa, mas a doutrina ortodoxa da verdadeira fé, que emana das Escrituras Sagradas. Essa era a missão de Lutero. Paulo diz a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei, permaneces em Éfeso, e eu admoesto a ti, para com as pessoas, a fim de que não ensinem nenhuma outra doutrina. A igreja de Éfeso estava ameaçada pelas falsas doutrinas, pelos achismos, pelas ideologias, pelos princípios antifundamentais que não eram bíblicos. A igreja de Éfeso estava correndo um grande risco, o risco da infiltração herética. Dentro desse prisma, Paulo está demonstrando Timóteo, dizendo: você precisa, Timóteo, ser guardião da sã doutrina, da doutrina que você deve pregar. Ela deve ser uma doutrina bíblica, ortodoxa. A sã doutrina, ela é absoluta. A sã doutrina, ela admite o santo e poderoso evangelho. A sã doutrina, ela nada mais negocia com ninguém. Como diz a santa e poderosa palavra: examinai as Escrituras, disse Jesus, porque é ela que testifica de mim. É a palavra que nos convence, é a palavra que nos confronta, é a palavra que nos admite como herdeiros de uma herança que nós não merecíamos. É a palavra que nos dá a convicção da eleição, da predestinação. É nela que nós nos santificamos, é nela que nós cremos, é nela que nós absolvemos o maior milagre, o milagre da vida eterna. E é através dela que nós cremos que o nosso mestre raiará nas nuvens e nós subiremos ao seu encontro.
A palavra de Deus, ela deve ser pregada. Uma igreja que não tem a santa palavra, ela não tem saúde espiritual. Uma igreja sem a sã doutrina é uma igreja que se perdeu nos princípios próprios, numa visão antropocêntrica, numa visão humanista, numa visão liberal, numa visão antideus. E nós, como igreja do Senhor, deveremos ser guardião da sã doutrina. Amém? A palavra de Deus, ela nos ensina assim. A sã doutrina, ela é absoluta. Ela não admite que nenhum outro evangelho seja pregado. Paulo disse à igreja de Gálatas: ainda que um anjo do céu desça e pregue um outro evangelho que não seja este evangelho, seja este anátema. O evangelho é puro, é simples, é poderoso. Ele serve para dar saúde à igreja, para dar vigor à igreja, para aquecer o coração da igreja. O verdadeiro evangelho faz com que o coração dos crentes palpite pelo poder do Espírito. O verdadeiro evangelho faz com que os nossos pés, como a nossa alma, como o nosso espírito, arda diante daquele que é santo, que é eterno, que é soberano, que é bendito, que é Senhor. Uma igreja sem o verdadeiro evangelho é uma igreja vazia. É uma igreja completamente empática a Deus. É uma igreja que se perdeu no meio da caminhada. De maneira que a igreja do Senhor, ela precisa da palavra do Senhor. O Hendrickson diz o seguinte: alerta sobre os fatos de nós estarmos tão ansiosos por tudo aquilo que é humano, por tudo aquilo que é normal, por tudo aquilo que é natural, que nós perdemos o foco da sã doutrina. Geralmente, o que nós precisamos é fugir daquilo que é novo e nos abraçar com aquilo que é santo, com aquilo que é real, com aquilo que é verdadeiro. E aquilo que é real e que é verdadeiro não pode ser outra coisa senão a palavra de Deus. Quem crê, diga amém. A palavra de Deus, desde a década de 90, ou melhor dizendo, em 1987, os muros de Berlim caíram. E ali surge um novo movimento, chamado de pós-modernismo. Esse movimento, dessa pós-modernidade, ela é construída em cima de um tripé. A pós-modernidade, ela é plurativa. A pós-modernidade, ela é privativa. E a pós-modernidade, ela é secular. Em primeiro lugar, pluralização. Esse sentido, dar a liberdade aos homens de entender que tudo parte de um único princípio, o princípio da liberdade. E tudo que é liberal deve fazer parte de uma estrutura. E esse pluralismo, abraçado por algumas igrejas, tem arrancado Deus de cima do púlpito da igreja e tem colocado o homem. Perceba que o que eu estou falando não é nada anormal. Nós percebemos isso a partir dos louvores. A maioria dos louvores, o homem está no centro. É difícil escolher um louvor para cantar, porque tudo centraliza o homem, quando na verdade o verdadeiro louvor exalta a Deus, a sua santidade, os seus atributos, a sua soberania, a sua grandeza, o seu plano real e soberano. A verdadeira adoração, ela parte deste princípio de reverenciar a Deus, tributar a Deus aquilo que de fato Ele é, confessar a Deus aquilo que somos, aquilo que necessitamos da parte de Deus. Pelo menos é o que a gente tenta fazer quando nós cantamos santo, santo, santo é o Senhor. O hino 9 do cantor cristão é aquilo que nós tentamos dizer quando nós cantamos foi na cruz, foi na cruz.
É aquilo que nós tentamos dizer através do louvor que cantamos agora há pouco: ó Deus, tu és o Deus forte, fortaleza eterna. Louvores que tributam a Deus e não ao homem. É nesse sentido que a maioria das igrejas se perderam na sua caminhada. Elas estão vivendo a pluralização, essa perspectiva humanista, essa ideologia do homem no centro, que deve ter, que deve receber, que deve possuir vitória. E o Senhor é o Senhor que tem por obrigação a obrigatoriedade de dar ao homem. Nós estamos vivendo isso. Também vivemos dentro de um contexto pós-moderno da privatização. Cada um tem sua ideia, cada um tem sua teologia, cada um tem seu princípio. Privatiza aquilo que é bíblico, aquilo que é ortodoxo. Alguns irmãos estão fazendo das escrituras propriedade de si própria, não no sentido real da ortodoxia, mas vivem uma heresia como ortodoxia. E isso separa, divide, afasta, desconstrói. É uma ortodoxia, como disse de início, sem amor, sem paixão, sem caridade, separatista, completamente anti-Deus. Nós vivemos uma ortodoxia que não é ortodoxia, mas é aquilo que nós tomamos como algo próprio meu. E a Bíblia, ela não é apenas minha, mas ela é tua também. Essa ortodoxia, ela é verdadeira, porque recebemos de graça o Santo Evangelho. Não foi parte do Evangelho, não foi um princípio do Evangelho, mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos estão fazendo como faziam os fariseus, fazendo com que nós venhamos nos tornar patronos das Escrituras, da verdade, intérprete das Escrituras, que devemos ser, mas no sentido teológico, bíblico e santo, apostólico, e não ao meu bel prazer, ao meu bel conhecimento. Aquilo que outro disse, eu achei interessante e vou dizer também. A igreja precisa dizer o que Jesus disse. A igreja precisa se apegar naquilo que de fato é cristocêntrico, é teocêntrico. Se nós fugirmos deste princípio, estaremos privatizando algo na nossa vida que não é de Deus, que não é santo, que não é gradativo, que não soma, que não aproxima, mas que afasta, que distancia, que faz antirreal a verdade do Evangelho. E nós estamos vivendo dentro de um contexto assim. Os reformadores tiveram dificuldades, não foram perfeitos, não foram. Muitos deles tentaram dizer uma verdade da sua forma e confundiu a mente de muitos, tentando dizer uma verdade. Mas se eles dissessem somente aquilo que a Bíblia em si já diz, não teríamos tanta divergência teológica. O bom é saber que na maioria das vezes, mesmo errando, eles tentaram acertar, eles tentaram ser fiel, eles tentaram atrair a única doutrina que deve ser ensinada na igreja, a doutrina apostólica de Paulo, de Pedro, de João. A doutrina que aproxima, que resgata. Vivemos dentro de um contexto da secularização. John Stott aponta como um dos princípios centrais da pós-modernidade a existência de verdade objetiva, que não é verdade universal, que não é a verdade eterna, mas uma verdade que ela pode ser única, é uma única verdade, que não é verdade, que mais separa do que aproxima, diz Stott. Uma verdade menos existente, sem tolerância, sabe? Uma verdade que ela está mais para separar do que para aproximar. E são essas verdades que a igreja de Éfeso
estava abraçando. Era uma verdade completamente oposta às verdades de Deus. E Paulo está dizendo: você precisa ter cautela, você precisa ter tolerância, você precisa ter amor, para poder ir ao encontro desses indivíduos e mostrar para eles que a sã e verdadeira doutrina parte unicamente de Deus. Segundo lugar, ele tem uma missão. A missão é tratar o falso conteúdo, a fim de que não ensine outra doutrina. Uma falsa doutrina pode ser a negação de uma verdade de fé cristã, ou mesmo adicionar algo à verdadeira fé cristã. A doutrina seria que a igreja deveria ser inflamada, não pelo pensamento pessoal, mas pelo pensamento bíblico. Sabe? Não pela particularidade da minha teologia, mas a particularidade da santa teologia, a teologia de Deus, a teologia bíblica. E no ato da sabatina, é de costume daqueles que estão sendo entrevistados, do pastor perguntar a eles: o ato da interpretação bíblica parte da hermenêutica ou da teologia bíblica? E alguns erram, porque diz hermenêutica, e não é. É à luz da teologia bíblica, porque a teologia bíblica é verdadeira. A teologia bíblica é cristocêntrica, é teocêntrica. Ela revela a soberania de Deus, a grandeza de Deus, os atributos de Deus, o senhorio de Deus. Ela nos revela que Deus está no trono, que governa, que elege, que predestina. É Deus de juízo, que condena, mas é Deus de amor que resgata. A teologia bíblica, ela é real. E essas falsas doutrinas, ela pode servir como negação de fé na superficialidade do campo e do espaço imaginário da mente. Por isso que precisamos ter muito cuidado, eu sempre digo, precisamos ler os livros à luz da Bíblia, e não a Bíblia à luz dos livros. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, eu te digo, não leia livros, leia a Bíblia, porque através da Bíblia terás condição de ler livros, porque nós interpretamos os livros à luz da Bíblia, porque ela é a poderosa palavra de Deus. É nela que nós existimos, é nela que nós cremos, é nela que nós vivemos, é através dela que nós temos a certeza da vida eterna, e é por intermédio dela que chegaremos aos céus dos céus, os céus de Deus. E se não for a palavra de Deus, nos perderemos em meio à caminhada. Existem muitos cristãos que estão vivendo uma fé superficial, uma fé, talvez uma fé da doutrina pentecostal, ou até mesmo uma fé que ela é mais calvinista do que bíblico, que ela é mais arminiana do que bíblico. E nós precisamos viver as Escrituras. O gnosticismo era uma mistura de elementos judaico e filosófico e grego. E era isso que estava dentro da igreja de Éfeso. E nós estamos vivendo um gnosticismo dos nossos dias, que nasceu na década de 90 para cá, vive essa realidade de uma superficialidade. E nós precisamos voltar à doutrina dos apóstolos. Amém? Nós precisamos voltar à doutrina dos apóstolos. Nós, na verdade, precisamos de uma reforma, de uma transformação. Nós precisamos de um avivamento que não parta de princípios humanos, mas de um avivamento que parta das Escrituras. Na verdade, nós precisamos de um milagre. Sabe qual é o maior milagre que nós precisamos? O milagre da presença gloriosa de Deus nas nossas vidas. Como dizia Spurgeon, precisamos de Deus, somente de Deus, nada além de Deus,
porque somente por Ele e através dele é que nós alcançaremos os objetivos que Ele predeterminou na sua soberania para cada um de nós, como igreja de Cristo que somos. William Barclay diz que a questão desse gnosticismo é algo completamente especulativo. Gnosticismo naquele contexto era um gnosticismo que partia de um princípio de ascetismo, como também de uma licenciosidade humana. E aqui não me faz necessário repetir, mas apenas para que os irmãos entendam, havia uma libertinagem dentro do culto. Havia um princípio antibíblico que estava imigrando. Era princípios judaizantes, com princípios gregos, romanos, que estavam entrando. Era um secretismo de fé que estavam permeando por ali. Os louvores já não tinham mais a cruz, já não falava mais da soberania, já não falava mais do sacrifício, já não falava mais da perfeição de Deus, da nossa insuficiência, da nossa necessidade. Os louvores desse contexto eram um louvor completamente solto, como também a palavra. A palavra não tinha cruz, a palavra não tinha a existencialidade de Deus, a palavra tinha o humano, o homem. A adoração era para o homem, tudo era voltado para o homem. E Paulo está dizendo: não, combata isso, porque o corpo, diziam os gnósticos, é mau, mas o espírito é livre. E se o corpo é mau, ele tem liberdade de fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é bom para ele. E essa ideologia filosófica grega, humana, estava dentro da igreja. Paulo está dizendo: não é assim. Nós precisamos ir ao encontro disso, dizendo: diga à igreja, parafraseando as palavras de Paulo, que ela deve voltar à sã doutrina, a doutrina apostólica. Amém? Amém? Quer ser um crente fervoroso, meu irmão? Quer ser um crente fervoroso? Quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Você quer falar de maneira que as pessoas tenham gosto de te ouvir? Seja bíblico, seja apostólico, volte à verdadeira doutrina. Ore para que o Espírito Santo encha a sua vida com a palavra de Deus e se permita usar por ela. Em terceiro lugar, Paulo fala das características da falsa doutrina. A forma como essa doutrina aborda a lei é oposta ao evangelho. Ela leva a errar o alvo e conduz pessoas a pecado. A verdade que não é verdade, ela não edifica, ela promove o homem, ela não santifica, ela trabalha em prol do homem. A teologia deste século é a teologia desconstrutiva, ela não dura, ela é pessimista. Os efeitos dessa nova teologia, que é pregada em diversos púlpitos de igrejas, é uma teologia completamente secreta, sorriteira, espontânea, silenciosa, porque tem características de verdade, mas não é verdade. Tem características de Cristo, mas não é cristocêntrica. Os falsos mestres chegam no nome de Jesus, mas no nome de Jesus não tem nada. Promovem tudo para si. A autoridade não é santa, a autoridade é humana. São características de doutrinas que promovem mais discussões, mais debates desconstrutivos, que gera ódio, desconforto e prepotência. Não tem doutrina assim? Tem. Tem doutrina que divide os irmãos. Tu é de que igreja? Sou batista. E tu? Sou de igreja B.
Tu é o quê? Se o cara dizer eu sou crente, o cara não se dá por satisfeito. E tu é o quê? Tu é calvinista, tu é arminiano, tu é luterano, tu é o quê? E nesse prisma construtivo se torna algo desconstrutivo. Porque a gente se acha dono da verdade. E se o cara não crê como a gente crê, ele está condenado ao inferno. Ele não vai para o céu. Ele não vai ao encontro de Cristo. A Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia fala-nos de um Deus soberano, que enviou o seu Filho no seu tempo, para resgatar pecadores, sejam eles batistas, presbiterianos, congregacionais, luteranos ou assembleanos. O céu é da santa igreja do Senhor, igreja essa comprada com sangue do Cordeiro, igreja essa que ama a sã doutrina, igreja essa que se deleita pelo poder das Escrituras, na unção do Espírito, a igreja militante que não se rende, uma igreja que tem uma missão, a missão de pregar a sã doutrina. Essa igreja, ela avança ao encontro do seu mestre. Essa igreja é a igreja dos céus do nosso Deus. Ela é interdenominacional. Uma outra característica da sã doutrina é porque a sã doutrina promove vida. E a falsa doutrina, ela gera inúmeras discussões e desconforto. Há pessoas que levam tempo para debate. Debatem tudo. Provocam discórdia em torno da palavra. E utilizam a palavra. E para esses, diz John Stott, ele está correto em afirmar que o maior critério final pela qual devemos julgar qualquer ensino é se ele promove glória para Deus e se ele é bom para o crescimento da igreja. Se a nossa discussão promove glória para Deus, devemos discutir. Agora, se a nossa discussão não promove glória para Deus, não discuta, meu irmão, não discuta, porque você vai estar pecando, você não vai estar sendo bíblico, você não vai estar sendo santo, você não vai estar sendo defensor das Escrituras, você vai estar sendo alguém que está dentro da igreja, está sendo utilizado para promover discórdia. Não faça. Não faça. John Stott está correto. A verdadeira discussão, ela ensina, promove glória e provoca o bem da igreja. A doutrina dos falsos mestres não faz nada disso. O que ela faz é promover especulações, controvérsias. William Barclay diz que há 5 características de falsos ensinos e de falsos mestres. O primeiro deles, o desejo de buscar novidades. Segundo, exaltação da mente e entretenimento do coração. Ou seja, existem indivíduos que se acham sábios demais e o coração é apodrecido de misericórdia, porque não tem misericórdia nem compaixão. Pode ser um túmulo de conhecimento, mas um sepulcro de compaixão e paixão. Barclay está certo. Terceiro lugar, Barclay diz: são mais interessados nas discussões do que nas ações. São aqueles que estão sempre procurando, sem que haja nenhuma mudança em si mesmo. São frívolos, são práticos na ação da fala, mas fracos na ação da fé. Nós vivemos esta realidade. Quarto lugar, os mal intencionados têm a atenção de arrogância e a falta de humildade. Em quinto lugar, ele é apegado ao dogmatismo de si próprio e do seu próprio conhecimento. É um fariseu. Se acha conhecedor de tudo, não vive nada. Quer ensinar aquilo que não tem. Quer falar de verdades que ele não conhece.
quer transmitir para as pessoas a vida que ele não tem, que ele não vive, que ele não está ingerindo dentro de si. Voltemos à doutrina apostólica. Amém? Voltemos à doutrina apostólica. Eu estava ouvindo ontem e hoje pela tarde uma mensagem de Paulo Júnior, falando justamente sobre a complexidade da fé pós-moderna nos dias atuais. E a minha monografia tem um tema quase como este. A minha monografia eu tratei sobre a construção da verdadeira igreja em meio a uma comunidade pós-moderna. E nós estamos vivendo isso. Existe no meio da pós-modernidade a verdadeira igreja, a militante, a construtiva, a que não abandonou a fé, a que sente nas suas entranhas o poder de viver o verdadeiro evangelho, em saber que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. É uma igreja que ela é passiva e que pelo seu testemunho ela defende aquilo que ela mais ama, a doutrina dos apóstolos. Isso era o pensamento dos puritanos. Os puritanos, eles tinham uma ideia. Qual era a ideia deles? Puritano puro. Eles entendiam que a doutrina apostólica ela deveria ser pregada, vivida e doada. Pregada, vivida e doada. Esse era o princípio dos puritanos. Vivida. Eu preciso viver a doutrina dos apóstolos. Pregar. Eu preciso pregar aquilo que os apóstolos pregavam. E passar. Mostrar às pessoas que Deus em Cristo Jesus é real, é vivo, é existente, compartilha-se entre si. Spurgeon dizia que a graça soberana de Deus provoca no coração do pecador um elemento impensavelmente discutível entre os homens. Ele tem um livro que fala sobre a soberania de Deus, ele fala justamente isso, é a graça que gera poder no coração do pecador, porque ela move o pecador para aquilo que é apostólico, para aquilo que é santo, para aquilo que é concreto, para aquilo que é divino. E nós precisamos, como igreja do Senhor nessa noite, lembrar que Cristo morreu por cada um de nós, e em Cristo fomos eleitos por Deus para a vida eterna. Tem algum eleito aqui nessa noite? E nós fomos eleitos para viver a verdadeira e a sã doutrina dos apóstolos, para tomar decisões bíblicas, para tentar pensar. Eu dizia na igreja mãe outro dia que a igreja do primeiro século não era uma igreja perfeita. A igreja do primeiro século não foi uma igreja, sabe, não foi. Aquela igreja, não. Teve problemas. Mas o que mais me chama a atenção é porque a igreja do primeiro século, ela não tem outro fundamento. O fundamento dela é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O fundamento daquela igreja, ela é cristocêntrico, ela é teocêntrico, ela é real, ela é vivida. E as experiências dessa igreja do primeiro século fez com que os cristãos daquele primeiro século, da sua existência, fosse dito no comentário do capítulo 11 de Hebreus, heróis da fé, homens que a terra não foi digno de tê-los, homens que doaram a sua vida, foram crucificados, martirizados, apedrejados, esquartejados, que viraram alimento dos leões, atrações para aqueles que estavam no palco do Coliseu de Roma, mas foram homens cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus, oh, aleluia. E a nossa oração nessa noite é: Deus, nos dê um coração apostólico, amém?
Nos dê um coração bíblico, nos dê um coração voltado para a tua mente, para o teu senso, para o teu amor, para a tua presença. Tudo posso, disse Paulo, naquele que me fortalece. E esse tudo de Paulo, de fato é tudo mesmo. É tudo. É a vida, é a conduta, é a palavra. Tudo em Cristo nós podemos para a glória de Deus Pai. A vida, ela só é vida se Cristo for o centro dela. A vida, ela não pode ser vivida se nós fugirmos deste princípio. E isso tem que ser ortodoxo. Promover a ortodoxia é amar, é viver no coração a pureza do Espírito, é ter uma consciência afogueada pela sincera palavra de Deus, é saber que o Evangelho da graça é o Evangelho que transforma, que muda, que conduz, que leva o homem até Deus. Hendrickson diz que quando o pecador é levado a Cristo, a primeira coisa que acontece na vida dele é o impulso apostólico de um coração que recebeu a esperança de um novo nascimento. Nos diz Hendrickson. E o resultado disso é uma consciência, diz ele, uma consciência que parte de um homem pecador, e que, sendo dessa forma, ela é conscientizada pela graça soberana de uma convicção, de um sentimento que abraça as verdades dos apóstolos e que parte do retentor divino que é Deus e que gera na vida deste homem uma fé viva e eficaz, de um coração puro, de uma vida plenamente, completamente transformada. Isso aqui é doutrina dos apóstolos. E Paulo está dizendo: não deixa, Timóteo, que ninguém pregue nenhuma outra coisa aqui para vocês que não seja apostólico. Preserva a sã doutrina. Amém? Amém, meus irmãos? Nós devemos pregar a sã doutrina. É por isso que eu digo, irmãos, o culto que os irmãos não deveriam faltar é o culto de doutrina, porque ali a nossa catequese, a nossa catecúmenos, é o culto do aprendizado. O crente que não vem para o culto de doutrina, ele bebe de outras doutrinas, e ele parte de princípios que não é os princípios bíblicos, coerentes na maioria das vezes, que não parte de uma fé reformada, de uma fé transformadora, de uma fé avivada, e na maioria das vezes ele está caminhando para o neopentecostalismo, para o pentecostalismo liberal, para o calvinismo radical. Ele está caminhando por passos longos, errados, se perdendo na vida espiritual. E quando ele tentar se achar, está tarde demais, porque um abismo chama outro abismo, e ele vai estar aprofundado naquilo que é humano, naquilo que tem característica de ser quando não é. Não falte o culto de doutrina, meu irmão, por favor. Se tiveres condição de vir, vem. Nós estamos tratando sobre soberania de Deus. Já falamos das ações da soberania, das características da soberania, do poder da soberania, no governo, no homem. No homem já vamos tratar quinta-feira, da ação soberana de Deus em relação ao homem. Até onde temos a liberdade? Até onde e o que devemos entender por liberdade? A diferença de livre-arbítrio e livre-agência, que a gente confunde. E alguns princípios, outros que a gente precisa aprender. Doutrina apostólica. Não perca o culto de doutrina. Eu quero concluir nessa noite dizendo o seguinte: a graça de nosso Senhor superabundou
a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, vindo ao mundo, veio para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo, doutrina apostólica. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos viver a santidade do Evangelho pelo poder da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos aproxima e que nos guia, nos norteia como bússola diretamente para aquele que é Senhor e Mestre de nossas vidas.